Amém. Graças a Deus, amados. O sermão do rei. Eu quero sugerir uma caminhada em 6 mensagens, baseado no texto de Lucas capítulo 6, a partir do verso 20. Eu sei que recentemente nós concluímos a exposição, se não me engano foi em 2 anos e meio, no Evangelho de Lucas. Mas eu quero propor um zoom, no capítulo 6, 20, até o final do capítulo, no verso 49. Nessa versão condensada do Sermão do Monte, que Mateus registrou nos capítulos 5 a 7, na versão estendida, e Lucas se aproveita deste material e trabalha uma versão mais resumida. Há um diferencial aqui de monte, de planície, que eu não vou entrar nesse detalhe. Eu julgo que esse sermão, ele foi repetido ao longo do tempo, ao longo do ministério de Jesus. Não me custaria absolutamente acreditar que Jesus tenha, em outra ocasião, também dito o mesmo sermão, fazendo seus destaques. A vantagem de trabalharmos a versão de Lucas, ela é óbvia pelo tempo, são 6 mensagens, e ela é óbvia também por um diferencial. Lucas é o evangelho que, por mais de 30 vezes, vai aparecer a expressão reino. E eu resolvi dar o nome a essa série de O Sermão do Rei. Então isso vai ficar ainda mais claro para nós. Um outro ponto também é de que esse sermão é extraordinário. Você não vai contar absolutamente, mas são cerca de 800 palavras, um pouco mais. Mas que consiste em uma riqueza e aplicação prática para nós hoje de todo extraordinária. Eu citei alguma coisa sobre o tarifaço, né, do Trump, e a expressão que ele usou foi muito interessante, né? Hoje é a libertação dos Estados Unidos. Não vou fazer nenhum comentário de economia nem de geopolítica internacional. É apenas uma citação. Ontem, Débora e eu estivemos assistindo, nós temos cada um tem a sua, há quem diga que cada louco tem sua mania, ou as pessoas têm os seus hobbies. Lá em casa a gente gosta de assistir programas no YouTube e outros canais de viagens, de pessoas que vão para os países, sobretudo mais inusitados do mundo, e eu gosto de conhecer novas culturas. Eu, quando estou em um desses canais de streaming, eu gosto de assistir filme indiano, filme sul-africano, filme argentino, também assisto, para conhecer detalhes de cultura. Filmes do Kuwait, filmes da Arábia Saudita, e por aí vai. Enriquece muito. Ontem nós vimos em um país da Ásia que tem um ministério chamado Ministério da Felicidade. O lema desse país é Butão. O lema deste país é: mais do que ter qualquer tipo de patrimônio, vale ser feliz. É bonito isso. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, todavia. Vai lá e vê como o povo vive. Né? Então, parece que essa tal de felicidade que eles apregoam é, na verdade, para esconder a desigualdade e a pobreza. E a opressão também.
Um país que Débora ontem estava comentando, é proibido a mulher aprender a ler. Tá? E outras questões mais ali. Eu só sei, amados, de que se existe um ministério de felicidade naquele país, e há pesquisas, né? Por exemplo, houve uma pesquisa acerca de qual o melhor país para se ser feliz, né? Tem um país, por exemplo, que está sempre ganhando no topo de felicidade, de bem-estar, que é a Islândia. Mas vai para lá para você ver o frio que você vai passar, né? Mas, de todo modo, em termos de qualidade de vida, em termos de... Vitor, você já esteve na Islândia, Vitor? Não, né? Então você seria mais feliz lá, não é? Pelo menos em pesquisas, né? Mas a nossa felicidade, eu quero saudar a memória do saudoso pastor Davi Gomes, saudoso mesmo. Foi pastor no Rio de Janeiro, Igreja Batista da Esperança, lá no centro da cidade do Rio, o edifício da fé, um homem impressionante, que eu tive o privilégio de conhecer, de ouvi-lo pregar uma mensagem em Ezequiel, no Seminário do Sul, na Capela, um homem extraordinário. E ele tinha um programa chamado Felicidade Começa com Fé. Então eu quero aproveitar esse slogan, esse mote, esse lema, para ser base da nossa mensagem. Do capítulo 6, versos 20 a 26. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres. Uau! Porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem. Meu Deus do céu, porque grande é a recompensa de vocês, onde? No céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Tá. Agora é o diferencial de Lucas, né? Vamos agora à exclusividade lucana. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Que consolação? Foram ricos. Tudo aquilo que a riqueza pôde comprar. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Você pode dizer amém? Gente, que construção de sermão extraordinária. Que coisa interessante. Você já deve ter reparado os contrastes. Bem-aventurados, ai de vocês. Uma expressão lúgubre, fúnebre, funesta. Bem-aventurados os pobres, ai de vocês, os ricos. Bem-aventurados os que têm fome, ai de vocês que estão fartos. Bem-aventurados os que choram, ai de vocês que estão rindo. Bem-aventurados são quando as pessoas os odiarem, expulsarem, insultarem, rejeitarem o nome de vocês. Ai de vocês quando todos os elogiarem. A perseguição,
aconteceu o mesmo com os profetas. O elogio bajulador aconteceu o mesmo com os falsos profetas. Juntamente então com os ais que se seguem, essas bem-aventuranças revelam o vazio, Iago, dos valores deste mundo. Os valores de Deus exaltam aquilo que o mundo despreza e rejeitam aquilo que o mundo admira. J.C. Ryle, famoso bispo inglês, disse que este é um teste para comprovar a realidade do nosso cristianismo. E ele vai dizer mais: nenhuma pessoa incrédula jamais gostará ou aceitará as verdades neles contidas. Se você ler esse texto e se admirar, é sinal de que você está no bom caminho. Porque gente incrédula jamais vai gostar disso daqui. Estas palavras, amados e amadas, são para aqueles que são felizes por experimentarem a veracidade das palavras de Jesus e que ainda têm coragem e disposição para dizer, ao final da leitura, amém. Amém. Alistair Beck tem um livro chamado A Vida Cristã segundo Jesus, o Manifesto do Rei no Sermão da Planície. É um livro que eu vou consultar bastante nesta série. Ele diz assim, olha, nós não fomos chamados para sermos como o mundo. O mundo não precisa que sejamos como ele. Eu até vejo isso daí muito interessante. O mundo quer ver na igreja aquilo que é diferente. Eu fico preocupado quando eu vejo igrejas que querem se parecer muito com o mundo. Eu soube de uma igreja que tinha até uma propaganda meio Unibanco. Igreja tal, nem parece igreja. Era o slogan mesmo. Se não parece igreja, o que é? É um Frankenstein, é uma fake, é uma enganação, é uma embromação. Eu não quero jogar indiretas aqui, nem palavras ao vento, mas eu fico imaginando a pessoa dizendo, você visita a nossa igreja, porque ela não parece nada com a igreja. Ela é num cinema, ela é num hotel, ela é numa casa de show, ela é num cassino, ela não tem nem templo, ela se reúne em casas, as pessoas se vestem normal, as pessoas casadas e descasadas não tem diferença nenhuma. Vem para a nossa igreja porque ela tem a cara do mundo. Não, gente, o mundo, mesmo incrédulo, pensa no homem mais incrédulo que você conhece. Quando ele pensa em igreja, ele pensa em algo diferente que tem no mundo. Sim ou não? Parece até uma obviedade, mas é. A igreja oferece sempre algo melhor e tem algo melhor a dizer porque temos alguém melhor a quem seguir. Esse chamado do Sermão do Monte, ou Sermão da Planície, o Sermão do Rei, para a gente usar uma expressão só, não é para nos sentirmos confortáveis. Nenhuma quinta-feira você vai sair daqui nadando braçadas. Você vai sair com torcicolos espirituais. Você vai sair daqui constrangido, porque o amor de Cristo nos constrange, Paulo vai dizer aos Coríntios. E essa ideia de sermos semelhantes a Cristo dói. Dói. Confronta-nos. O que Jesus está dizendo, parafraseando aqui para vocês, é o seguinte: eu quero que você fique feliz com coisas diferentes daquelas as quais as pessoas do mundo ficam felizes. Eu quero que vocês fiquem tristes com coisas as quais as outras pessoas não costumam ficar tristes. Eu quero que vocês tenham ambição em algo que o mundo considera fraco e ineficaz. Eu quero que vocês tratem as pessoas de uma forma que não faça sentido para elas e às vezes nem faça sentido para você mesmo. Eu quero que vocês tenham uma nova maneira, uma maneira diferente de avaliar as suas decisões, reações e vida. Eu quero que vocês sejam diferentes. Esse é o manifesto do rei. Esse é o sermão do rei. Então,
eu quero entender o sermão do rei em 6 mensagens aqui, como sermões mesmo. A divisão desse texto é clara, e a grande ideia também, meu querido PJ. Nós somos felizes mesmo quando não estamos felizes, pois a nossa felicidade é a nossa satisfação em Cristo. Você precisa colocar uma coisa na sua cabecinha. Em Cristo você é sempre feliz. E sem Cristo você é sempre infeliz. Esse sermão de Jesus é como tem que ser, claro. Em Cristo somos felizes, mesmo quando não estamos felizes. Não tem como, amados. A irmã Neuza perdeu o pai que ela considerava como seu pai. Não tem como ela estar feliz numa situação dessa, mas ela é feliz. Uma pessoa que recebe um diagnóstico, amados, ela não fica feliz com o diagnóstico, dependendo da situação, obviamente. Mas ela é feliz, porque ela tem Cristo. Agora, sem Cristo, você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ser bonitão, pode ser bonitona, pode todo emperequetado, toda emperequetada, mas sem Cristo você nunca será feliz. É simples assim. Eu poderia fechar a Bíblia e ir embora, mas eu só preciso fazer alguns destaques. Primeiro ponto, felizes. Quem são felizes? Irmão João Batista, bem-aventurados, felizes, satisfeitos, plenos. São os pobres. O foco de Jesus, ou o foco do olhar de Jesus, está nos seus discípulos. Versículo 20 vai dizer, ele olhou para os seus discípulos. O sermão do monte, o sermão da planície, o sermão do rei, é para os discípulos, não é para a multidão. Não é para a multidão. Nesse ponto, The Chosen cometeu um equívoco, como outros também, porque é uma ficção. Aparece uma estrutura montada no filme, e Jesus então aparece no meio das cortinas, os discípulos ali e uma grande multidão. Mas, meu querido Mateus, me parece, no transcurso do texto, tanto de Mateus quanto de Lucas, que Jesus estava falando às multidões e, de repente, ele olha para os seus discípulos e dá o seu sermão. Foi exclusivo. Então, aquela cena do The Chosen é bonita, mas não é real. Como muitos de nós imaginamos, às vezes. Ele chama os seus discípulos. E então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes diz, se você gosta de comparar o tempo todo, está lá em Mateus 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ensiná-los quem? Aos discípulos. E o Senhor não está convidando ninguém para entrar no seu reino. Esse sermão não é evangelístico, no sentido que a gente aprende no seminário. Não é um sermão para descrentes. O sermão está dizendo como se vive no reino. Tiago, como se vive no reino. Lutero entendeu isso, quando ele disse assim, Cristo não está dizendo nesse sermão sobre como se tornar cristão. Está falando das obras, dos frutos, que ninguém pode fazer a menos que seja cristão. E esteja em estado de graça. Então tudo começa com a bem-aventurança da pobreza. Não que a pobreza seja uma bênção. Oh, meu Deus do céu, como eu amo ser pobre. Há quem disse até, certa feita, que queria ser pobre ao menos por um dia. Porque esse negócio de ser pobre todo dia estava ficando chato. A ideia aqui é o seguinte. Eu vou com a paráfrase do Eugene Peterson. Abençoados são vocês quando não tem nada para oferecer. Porque quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do governo dele. A ideia de pobre aqui
nem é pobre de marré, marré, marré mesmo, ou marré, marré de si. É gente mendigo. É gente que Mateus vai usar até uma expressão, pobres em espírito. Arthur Acton Peake vai dizer que é perceber que não se tem nada. Quando você percebe que não tem nada, que você não é nada, que você não pode fazer nada e que você precisa de Deus para fazer todas as coisas, você é um pobre. Pobreza aqui é aquilo que te leva para perto de Jesus, aos pés de Jesus, para reconhecer a sua total impotência. A ideia de pobre aqui é a ideia do filho pródigo, em Lucas 15, 14, quando ele está diante daqueles quadros de miséria e ele diz que ele começa a passar necessidade. É a mesma palavra, necessidade. Lucas 15, 14. É pobreza, eu não tenho nada. Eu dependo de Deus para viver. A ideia no correspondente hebraico é mendigo, pedinte, não saciado. No grego é gente encolhida, é pitokos, é gente encolhida. É um indivíduo que vive em condições miseráveis. É gente sem dignidade. É gente que para sobreviver precisa pedir esmola. É o caso de Lázaro, em contraste com o rico. Lucas 16. Havia um rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. E havia certo mendigo, pobre, Lázaro, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico, e este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. É gente assim. Olhe para mim, queridão e queridona, esse foi o teste de Jesus ao jovem rico, em Lucas 18. Uma coisa ainda te falta. Estão comigo? Vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois você vem e me siga. Jesus não falou isso para todo mundo. Mas para aquele jovem rico, ele resolveu falar. Por quê? Ele decidiu falar. Porque aquele rico não possuía riquezas. Aquele rico era possuído por elas. E aí aquele jovem fica triste porque ele era riquíssimo. E Jesus então diz aquela frase: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados, e aí entra uma outra bem-aventurança, aos que têm fome, porque serão saciados. Fome de verdade. Gente que se alimenta e se sacia apenas no pão de Deus. Mateus vai redigir assim e completar essa ideia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem cria essa fome? Quem cria essa sede? É o próprio Deus. É aquele que sente necessidade de Cristo. É aquele que ora e que pede um encontro com Cristo a ponto dele abraçá-lo com a sua própria justiça. É gente que tem prazer de confessar a Cristo como a sua justiça recém-descoberta. Quando Paulo disse em 1 Coríntios 1, 30, 31, de que vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Repare comigo, queridão e queridona, por favor, não perca o foco. Não é fome, é fome de Deus. É ser saciado de Deus. Não é fome de ter experiências com Deus.
e nem ao menos fome de bênçãos que vem de Deus. Tem gente que quer tanto a provisão que esquece-se do provedor. Tem gente que ora e faz campanha, e esse é o nome que as igrejas neopentecostais dão. Fazem campanha para ter as bênçãos de Deus, mas não tem intimidade com Deus das bênçãos. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. A gente precisa ter fome e sede de justiça. Aí Jesus vai dizer em Mateus 5, né? Se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Lutero vai jogar uma luz muito interessante, dizendo o seguinte: é preciso ter uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, faça o que você puder. Só que para isso a gente tem que ter fome. Fome de fazer a vontade de Deus. Fome de trabalhar para Deus. Fome de conhecer mais da palavra de Deus. Isso é fome. É uma santa fome. Porque a gente é saciado. Gente, só é saciado quem tem fome. E aí eu não sei como é que a sua teologia vai responder isso. Mas há saciedades que nós só podemos obter de Deus se tivermos fome. Se não tiver fome, Deus não vai dar. Senhor, eu tenho fome de Ti. Eu tenho fome de conhecer a Tua vontade. Eu tenho fome de andar em obediência diante do Senhor. Tem que ter isso. Me sacia, Senhor. Me visita, Senhor. Como o reverendo Antônio Elias, já velhinho, orava lá na Betânia, em Niterói. Senhor, me encha do que eu estou vazio e me esvazia do que eu estou cheio. Eu quero viver assim. A vida toda. Essa fome, João Batista, insaciável. Apesar que nós somos saciados nele. Mas só que, como diria D.L. Moody, Senhor, me encha do Espírito. Só que não esquece não, eu estou com vazamento. Me encha todo dia. É igual aquela oração do país de Gales. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor que os seus vasos. Eu menor dos seus vasos. Posso muito transbordar. É isso que nós somos, vasos rachados. Temos fome. A outra bem-aventurança é bem-aventurados que choram, porque haverão de rir. Amados, tem gente aqui que está dizendo, eu tenho isso daqui, mas não é você ser chorão, não. Não é você ser chorona, não é chorar por si, não é chorar porque o seu aumento não chegou, não é chorar de dor. Aqui é o choro, é o lamento por vivermos em um mundo que desvaloriza a vida. Você não pode assistir um telejornal, amados, e ao mesmo tempo comer a sua lasanha requentada na janta. Não dá para fazer isso. Não dá para ver a pobreza do outro lado da rua e ao mesmo tempo isso não doer o nosso coração. Bob Pierce, o fundador da Visão Mundial, uma organização que ajuda pessoas vulneráveis no mundo inteiro, disse certa feita, Senhor, quebranta o meu coração com as coisas que quebrantam o seu coração. A gente precisa, amados, de mais humanidade nesse mundo. Tem crente que eu não sei, acho que vive em outro planeta.
Precisa doer, amados. Um dia eu ouvi o falecido irmão André, de Portas Abertas, falando isso. Olha, um tapa que um irmão num país perseguido recebe, precisa doer na gente. A gente precisa sentir isso, é chorar. Neemias, quando ouviu de Ananias, o seu irmão, o estado que estavam os muros de Jerusalém, ele sentou e chorou. Jesus, quando soube que Lázaro havia morrido, ele esperou mais uns dias, você sabe aquele detalhe, aquela processualística divina, mas ele chega, ao ver Maria chorando, quando ele encontrou com Marta, ele foi racional, porque Marta é racional, aquela história toda, seus amigos. Agora, quando ele encontra Maria, que era chorosa, apegada a ele, quando ele vê Maria chorando, Jesus chorou. Eu fico pensando, Fabiano, não sei se passa pela sua cabecinha, se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou, né? Era só ele falar, me aguardem. Não, amados. Ele chora porque ele compartilha da nossa dor. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados aqueles que sofrem por terem perdido o que mais amavam. O luto, amados, é uma bênção, quando é resultado de uma compreensão do quão santo e bondoso Deus é, e o quão depravado é a nossa natureza e enorme a nossa culpa. Um comentarista chamado William Barclay diz que a ideia do texto é que é bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido pelo seu próprio pecado e pela sua própria indignidade. Não se trata daquela dor que faz doer o coração, mas é da dor que nos faz chorar. Leonardo Ravenhill disse que a igreja precisa chorar por não ter lágrimas, mas para chorar. Parece que as igrejas hoje, amados, em muitos segmentos, as pessoas só querem ser felizes. Vem ser feliz com a gente, vem ser bonito com a gente, vem ser cheiroso com a gente. Como é que é? Pare de sofrer. Não chora mais. Mas, gente, a ideia que nós temos no texto aqui é chorar e lamentar mesmo. Porque o mundo chora. Deus chora. Paulo vai dizer aos romanos que toda a criação, Romanos capítulo 8, a partir do 22, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Choram. Gente que chora porque é sensível ao pecado. Gente que chora porque se quebranta. Gente que chora porque vê o problema do outro na perspectiva do outro. Que se compadece. E por fim vem a bem-aventurança, que fala assim: bem-aventurados são quando as pessoas lhe odiarem. Aí fica difícil dizer amém. Quando as pessoas lhe odiarem, você tem que dizer, graças a Deus. Porque o problema do mundo, amados, ou o problema do crente no mundo, é quando ele não faz diferença nenhuma. Já viu quando uma pessoa chega para você e fala o seguinte, você deveria ficar preocupado, hein? Vamos lá? Olha, imagina a cena. Rapaz, eu gosto muito de você. Você é muito maneiro. Você é muito maneira. Você nem parece que é crente. É claro que a maioria das pessoas que fazem esse comentário talvez é alguma coisa do estereótipo. Mas mesmo assim, é para você ficar preocupado. É para você ficar preocupado. Porque, gente, olha para mim, o mundo odeia a gente. Jesus vai falar e João vai registrar, né? De que nós deveríamos, o mundo vai nos odiar. Não por conta de nós, mas por conta dele. Nós representamos a Cristo, amados. Então, na verdade, nós devemos nos considerar bem-aventurados quando fomos odiados. Se segura na cadeira. Agredidos, expulsos do trabalho, expulsos da convivência das pessoas. Se Jesus tivesse em nossos dias, ele dizia, bem-aventurados quando vocês são cancelados.
Porque isso significa que a verdade está perto de vocês. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem. Porque os céus aplaudem. E vocês estão em boa companhia, porque os profetas passaram por isso. Isaías passou por isso, provavelmente foi cerrado ao meio. Ezequiel passou por isso, ficou viúvo, foi pro cativeiro. Abacuque passou por isso. Amós passou por isso. Elias passou por isso. Eliseu passou por isso. Bem-aventurados. Essa é a ideia, amados. Perseguidos por causa da justiça, Mateus diz. Perseguidos por minha causa. Lucas registra. É gente que não gosta da gente porque a gente segue a Jesus. Não é gente, presta atenção. Nós vamos dividir essa mensagem em duas para tem detalhes que eu preciso falar aqui. Não é ser perseguido porque você chega atrasado, porque você faz o trabalho de qualquer jeito, porque você responde. Não é ser perseguido porque você merece. É ser perseguido por causa de Jesus. E aí Pedro vai dizer uma coisa inexplicável. 1 Pedro 2, 19 a 20. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticarem o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência? Isso é agradável a Deus. Por fim, queridão e queridona, para a gente encerrar essa primeira parte, na próxima quinta a gente continua. Thomas Watson, um puritano, disse assim: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. E aí, tem lágrimas do arrependimento aí? Tem sangue da perseguição? Eu não sei quem colocou na cabeça desse povo que cristianismo é coisa legal e joia. Todo mundo vai curtir e compartilhar. O manifesto do rei, amados, só fica de pé quem é crente. Deixa só a grande ideia, PJ. O último slide, ou o primeiro. Tá certo, pode ser o primeiro. Nós somos felizes, mesmo quando não estamos felizes. Porque a nossa felicidade é a nossa satisfação em Cristo. Abaixa a cabeça. Deus, essa primeira parte da mensagem é justamente para nos alertar de que a felicidade não é uma causa, é consequência. Felizes são os que são pobres, são os que têm fome, são os que choram, são os que são perseguidos. A felicidade é resultado de uma postura diante do mundo, diante de Deus, diante da vida. Faça isso, Deus. Nos desconcerte, Deus. Para a gente sair daqui ao final dessas mensagens dizendo: eu sigo o meu rei. Eu obedeço ao meu rei. Eu sou discípulo do rei. E a gente vai orar juntos todo o tempo. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. E se a gente se arrepender de verdade, a gente vai poder dizer como aquele ladrão na cruz que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu
reino. Porque a gente vai ter essa consciência em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, se comprometa diante do Senhor de estar na próxima quinta, de trazer alguém e de, sobretudo, rever esta mensagem no seu dia a dia.